Bem-vindos ao Divã de CNPJ número 69, tô aqui com o Fabrício Penafiel, do Bem Bolado. Tava comentando com o Fabrício que eu tomei contato com o Bem Bolado faz mais ou menos um mês, porque eu voltei a fumar cigarro orgânico, né? Voltei a bolar cigarro. Aliás, eu sou péssimo de bolar, mano, então eu tive que comprar, pra minha vergonha, uma maquininha de bolar. Pra conseguir. Mas não é vergonha não, cara. Até hoje eu bolo com cartão. Você bola com cartão, mano? Eu tô me sentindo muito mirim, assim, usando uma maquininha de bolar, porque eu não tava conseguindo fazer o cigarro direito, sabe? E aí eu fiquei... E eu percebi que, sei lá, eu tinha parado de fumar há 10 anos. E eu fumava, enfim, cigarro industrial. Quando eu voltei agora a fumar, o cigarro de fazer mesmo, eu me dei conta com a diversidade de produto que você encontra hoje pra tanto quem fuma tabaco quanto para quem fuma cannabis. E como as bancas de revista, de alguma maneira, se transformaram nos grandes empórios, né, dos fumantes. Não só de fumante, mas como loja de conveniência, vamos dizer assim, né? Que você encontra tudo que você quiser. E eu fui pelo atendente da banca de revistas, me recomendaram, porque eu não sabia. Antigamente você tinha, sei lá, smoking, que era a única seda que você encontrava. E dentro da banca de revistas me recomendaram Bem Bolado. Opa! E eu comecei a consumir Bem Bolado, comprei 3 ou 4 sedas e deixei lá em casa, tô usando sempre. E a gente tem uma marca de tabaco orgânico também, que chama Original Tabaco. Original Tabaco? Eu não sabia disso. Bem legal, Dá Bem Bolado. E como que você começou com essa história, Fabrício? Qual que é a tua história? Da onde você chegou a fazer faculdade? Você se formou? Você trabalhou em alguma corporação? Como que você entrou nesse mundo do tabaco e da cannabis? Tá, acho que vou ter que contar a história da minha família um pouquinho. Então conta, não, por entender, favor. porque a Bem Bolado é literalmente uma extensão do lifestyle da minha família, do meu lifestyle. Meu pai foi preso 7 vezes e minha mãe foi presa 7 vezes, presos políticos. E juntos os dois, tiveram alguns casamentos, tiveram 7 filhos. E a história é que eles ficaram 10 anos fugindo da polícia com esses filhos, pelos interiores, isso na ditadura, né? Década de 60. Meu pai também, foi a mesma coisa. Meu pai, eu sou argentino porque meu pai tentou... Meu pai e meu avô eram do Partido Comunista Brasileiro, e aí eu nasci na Argentina porque em 67 meu pai foi pra lá. Então, a especialidade dos meus pais era justamente essa. Meu pai, a especialidade dele era falsificar os documentos e minha mãe esconder as pessoas. Então, o trabalho deles não eram armados, né, de frente, era basicamente quando deu ruim, eles tiravam as pessoas do país, né? Pá, meu pai conhece. Eu vou perguntar, qual que era o nome do teu pai? Penan. Ele segue vivo? Não, ele morreu, tá, mas ele era da MR8, né, da turma ele era MR8? MR8, turma do Frei Beto, né? tal. Enfim, aí nesses 10 anos fugindo da polícia na década de 70, com os filhos, viraram hippies, né? E viraram hippies, plantaram maconha. Já fumavam antes e tal, mas era muito... A maconha antes da década de 70 era uma coisa muito proibida, muito difícil, muito... né? Enfim. Nessa de plantar maconha deles, isso foi com a família, foi levado e virou uma... Não se diz uma tradição de família, mas enfim, a família inteira fuma. Pai, mãe, primo, tia, irmãos. Sempre foi aberto, assim. Sempre foi aberto. Como uma família normal, vai, isso não é a palavra, mas a família mais comum, mais assim, tradicional. Faz churrasco e bebe no domingo, a nossa fuma maconha e não bebe. Hoje não bebia, pelo menos. Nossa, eu sou muito da tua família também, eu não bebo álcool. Hoje em dia eu bebo, mas... Né, não bebo. Foi criado como proibido, né? E aí, nessa história toda... fugindo da polícia e tal, chegou uma hora que a ditadura meio que esfriou e tal, né? Década de 80, teve anistia, né? Final de 70, década de 80, tanto meu pai e a mãe foram anistiados. O meu pai também, em 1980. Os meus também foram anistiados. E aí fomos morar no Rio de Janeiro, da roça pro Rio de Janeiro, e nessa do Rio de Janeiro meu pai foi trabalhar no Globo, jornal, e eu tô falando isso quase da minha profissão, né? Não, segue aí. Fiz faculdade da vida, então com 14 anos já tava numa agência de propaganda. Meu pai no Globo e tal. E fiquei 28 anos em agência de propaganda. Caralho, 28 anos? 28 anos. 14 anos em grandes agências, sempre na criação, né? 14 anos com a minha agência. E aí nessa história de agência, quando eu entrei na agência, quando eu tinha 14, 15, 16 anos, eu tive que fazer uma escolha. Falei, cara, ou eu vou pro armário, né, escondo o meu lifestyle, a minha vida de todo mundo, ou eu assumo que eu sou maconheiro. E, cara, decidi assumir.
Desde moleque e tal. Isso foi muito legal na minha vida, porque naquela época de agência, o povo tinha aquela coisa de agência e tal, o povo maluco e tal, mas o povo era muito careta. A cocaína era muito aceita pela sociedade, na década de 80, né? E a maconha não. Era uma coisa proibida, de marginal, o cara era vagabundo, maconheiro, tinha todo esse estigma, né? E quando eu assumi, cara, eu vi que foi muito legal, porque todas as pessoas que eram consideradas caretas, eles simplesmente não tinham esse viés, eles não tinham com quem trocar. Então abriu um campo, desde pequenininho, do ativismo canábico, do assunto canábico para todo mundo e tal. E, pô, foi maravilhoso, porque isso profissionalmente super me destacou dentro dos lugares, né? E aí tinha o viés que eu não podia errar. Lógico. Se eu errasse é porque era um drogado, maconheiro, brarata. Então isso, pô, me forçou a, cara, ser sangue nos olhos ali e entregar muito mais, né? Respondendo a sua pergunta, não fiz faculdade. Não, mas fez algo mais importante talvez que a faculdade, que foi ter a experiência dentro de uma agência por quase 30 anos. Exato, porque eu sou dislexo e tenho TDAH, sei lá, enfim. Então, pô, repeti a terceira, a quinta e a sétima. Então, quando eu cheguei na época de faculdade, eu tinha 21 anos. Eu trabalhava em agência há 6, 7 anos. Falei, cara, não vou. E via, já tava agência gigante já, e via a galera chegando, da SPM, não sei da onde, sem saber nada. Porque o que eu faço é criação. Então, não existia faculdade de criação. Só existia a SPM, que era assim. Você tinha no último ano, montava uma agência, fazia um trabalhinho. Então, não tinha literalmente também. Isso é uma coisa nova no Brasil, acho que tem 20 anos, algo do gênero. Faculdade de criação mesmo. Então fiz isso, cara. Fiz faculdade da vida, trabalhei vários anos em agência. Tive minha agência de 14 anos, especializada em endomarketing. Né? Trabalhava com Google, Coca-Cola, Unilever, esses clientes, era bem legal. Só que chegou uma hora que eu falei, cara... Primeiro assim, antes disso, nas grandes agências... Pô, há 30 anos atrás, meu chefe ganhava 100 pau de salário. Diretor de criação. Falei, cara, meu sonho, quando eu crescer, quero ser igual esse cara aí, né? Só que eu vi, cara, que esses caras só falavam de propaganda, só falavam disso, não tinha assunto, tudo morrendo de ataque cardíaco, sabe aquela vida de propaganda, só bitolado? Falei, pô, não quero ser esse cara não. Trabalhando 14 horas por dia. Não quero ser esse cara, aí montei minha agência, que é crente que agora vou ser eu, não vou, né, tal. Né, pode falar, me fudi aqui? Pode, lógico, você se fudeu. Me fudi, cara, porque, por exemplo, só dentro da Unilever tinha 100 clientes. Que é sem chefes. Se o cliente vira seu chefe, ele não é seu amigo como diretor de criação. Às vezes é uma relação ainda mais tóxica do que muito mais tóxica que o seu chefe. Porque o chefe era meu amigo. Se tinha uma dor de barriga, tava tudo certo. O cliente não, é próximo, né? O cliente é muito... Muitas vezes o cliente, ele pensa que é teu dono, né? Exato. Tem uma relação quase de subserviência, assim, com o cliente. É foda. E aí chegou num ponto que eu falei, cara, isso que eu faço aqui, que é serviço, não tá com nada. Tô fudido com isso aqui. Porque quanto melhor eu tiver, mais fudido eu vou estar. Porque assim, menos consigo delegar, mais depende da minha mente. Se tem uma dor de barriga, já era, sabe assim? Então eu falei, cara, isso aqui não aguento mais isso aqui, serviço. Aí que veio a Bem Bolado. Eu falei... Mas aí, um instante, aí deixa eu só entender. Primeiro eu queria fazer uma anotação. Quando você fala assim da década de 80, que a cocaína dentro das agências de publicidade versus a cannabis... É muito doido, né? Porque eu cresci também na mesma década que a tua, a gente tem idades similares, e eu me lembro que até dentro da boate, a cocaína era super... Eu sou do Rio, cara. Você tinha literalmente bandeja passando na festa. Exatamente. Era normal, assim. Mas se você vai olhar o que tá por trás, é uma perspectiva meio racista, né? Porque a cocaína sempre foi consumida por gente branca. Exato. Né? De gente que tá no círculo de poder, e eu sempre tive muito preconceito com cocaína, cara. Eu sou a favor de qualquer maneira de você alterar sua consciência e sair desse plano aqui. Eu sou super a favor de que cada um use as substâncias que achar melhor pra alterar sua consciência. Mas cocaína não. Cocaína terrível. É um bagulho que eu não... Porque ela só reforça aquilo que existe de pior na sociedade, que é Estado, fabricante de arma, traficante, banco. É tudo de ruim, cara. Assim. Tá todo esse poder a energia ainda dela... E é uma droga muito do capitalismo, porque você usa pra superproduzir e pra reforçar ainda mais seu ego. Não é uma droga que te expande. Pra mim é uma droga de careta. Exatamente. Você vai ficar super careta, super... É cocaína, tá ligado? Exatamente. Ela te deixa ali totalmente centrado em você mesmo, né? E a cocaína precisa passar pelo sistema industrial, né? Você precisa de derivados de petróleo pra refiná-la. Agora, a cannabis, não. Cannabis é de Deus, cara. A cannabis é dada pela natureza. Quer dizer, eu não sei das
dos detalhes do cultivo, mas é uma droga que você consegue, uma droga, eu não consigo nem chamar, qualquer coisa é droga, né? A gente chama Mate de medicina. é uma medicina. É medicina, medicina. Mas é droga porque é institucionalizada como tal pelo Estado. Exato. Mas enfim. Então, aí eu falei, cara, não quero mais fazer isso que eu faço. Até porque eu fazia 28 anos já. Por mais legal que seja criação, ser criativo, pô, vai Quantos fazer a mesma clientes você coisa. tinha na hora que você falou chega? Cara, tinha muitos, cara. Assim, eu E trabalhava você ligou um por um e falou assim, cara, eu tô fechando a agência? Não, na verdade, assim, foi tipo... Foi um processo. Então, eu primeiro entendi que eu não queria mais aquilo. Aí depois eu entendi que o grande lance era produto. Porque diferente de serviço, quanto melhor você tá, mais fudido você tá, produto é o contrário. Eu faço uma analogia do produto como fosse um casamento. Você vai lá, conhece alguém, paquera, namora, trepa, até que engravida, que é a ideia do produto. Aí tem a gestação do produto. Cara, eu fiquei 2 anos, Bem Bolado, por exemplo, foi de 2010 e 2012. Foi 2 anos de gestação pra poder lançar um produto. E aí, cara, chega uma hora que engravida e tal, a gestação, chega uma hora que nasce o produto. Que tá aqui o produto. Só que ele nasce, cara, com a bunda cheia de ferida, vai limpar a bunda, vai pagar a escola, pagar a faculdade, educar, você tem filho, você sabe muito bem como que é isso. Você fica 18 anos, 20 anos educando o moleque e tal. Só que chega uma hora que o filho fala, pai, fui. O produto é assim. Então, por exemplo, hoje a Bem Bolado não depende de mim mais. Tô lá, hoje tô no dia a dia ainda e tal, mas já tomou vida própria. Quantos funcionários a Bem Bolado São tem? 50. É bastante, cara. É bastante. Deve ter mais de 50, assim, porque tem muitos estados, tem os homens do bem, uma tropa. Só que na sede, acho que são 44. Cara, é bastante gente. Bastante gente. E aí, cara, pô, aí nasce, fala tchau. Então é isso que, tipo, hoje eu tô numa paz interior muito grande, sabe? Eu sei que meu negócio já foi. Então isso é produto, cara. Então assim, foi... E aí a história é que eu tinha esse lifestyle canábico todo e tal, eu tava nesse momento de lançar produto, falei, que produto que eu vou lançar, o que eu vou fazer? Já tinha uma profissão super legal, vamos dizer assim, que é o criativo e tal. Falei, pô, eu preciso achar uma coisa muito mais legal que isso pra fazer na minha vida. Aí que veio a coisa do lifestyle. Eu falei, cara, só pode ser dentro do meu lifestyle canábico, essa coisa. Aí eu usava piteirinha, sabe? Aquelas piteirinhas. Sei. Na época não existia piteira no Brasil, só tinha smoke em prata, como você falou, no dia de seda. E eu rasgava o livrinho pra fazer as piteirinhas. Que eu fazia rave e tal, que eu te falei. Sim, a piteira é aquela pontinha, é a pontinha que vem antes pra você não botar a boca direto no beck, não queimar a boca e tal. Como eu fazia muita rave, era muito amigo dos DJs gringos e tal, eles não fumavam sem piteira. Então eu aprendi com eles essa coisa de ficar cortando um negocinho e fazendo. Falei, pô, eu já trabalhava com gráfica já em agência, falei, só que essa piteirinha aqui é viável de fazer. E foi um amigo meu que não é mais meu sócio, mas criou comigo a Bem Bolado. Ele era entre os 5 maiores quiromantes do mundo. Que lemão. Ah, que lemão. Ele foi lemão na Espanha e tal, ele foi na Espanha, voltou e trouxe um monte de seda diferente. Eu falei, pô, aí... Cara, é isso. Abriu a cabeça, vamos lançar Bem Bolado. Aí ficamos, cara, 2 anos de planejamento. Porque nosso primeiro job era trazer um container da China e vender. Então a gente não entende nada, era publicitário, o cara ali a mão. Então imagina, né? Então foi isso, cara. A hora que veio Bem Bolado, falei, putz, deu fania, sabe? Por causa do nome e tal. Aí veio a brasilidade, falei, pô... Porque a gente viaja muito pelo mundo e tal. A gente viu que no mundo inteiro o Brasil é amado, né, cara? O lifestyle brasileiro e tal. E aí veio, cara, aí começou. Aí até o logo, porque a gente falou, cara... Aí eu arrumei 2 sócios, né, que são meus sócios hoje em dia, que é o financeiro, administrativo, comercial e tal. Eu falei, cara, pô... E não existia mercado canábico, 0. Há 10 anos? 10 anos, 11 anos. Não existia nada, cara. Existia a Leda, que é uma empresa de seda, só que... sim. Só a Leda tava muito também nas festas de hip hop. Tava, mas tinha de celulose, que era uma transparente, não tinha precisa de papel. Tinha o Grow Room, que é um site, tinha a Ultra, uma head shop. Não existia o mercado canábico no Brasil ainda. Tanto que quando eu falei pros meus amigos que precisava de dinheiro, né, pra fazer esse troço, eu tava separando da minha mulher também, que era minha sócia na agência. Então tava separando e tal, meu dinheiro era com ela, a gente separando. Aquela crise de 2012, lembra, no Brasil, lembro que pegou, trabalho multinacional, então começou a quebrar tudo. Pegou tudo e tal. E eu, cara, aí eu fiquei ainda, aí veio, tipo assim, o nosso primeiro job era trazer um container, cara, falei, cara, como que as pessoas, por exemplo, meus amigos, que eu fui pedir dinheiro,
Todo mundo achou de maluco. Vai ser maluco, vai largar 30 anos de carreira, Unilever. Mas como que você foi preparar? Como que você preparou? Você preparou um deck? Como que foi que você começou a abordar as pessoas pedindo dinheiro? Eu sou planner, né, cara? De agência e tal. Então eu fiz um lindo PDF. Que eu chegava em todos os meus amigos com aquele lindo PDF lá, cara. Mostrava a ideia. E, assim, eu já conseguia ver 5 anos depois. Mas você já tinha feito um business plan? Tinha tudo. Tinha feito uma avaliação da empresa? Naquele primeiro momento... mais ou menos, né, cara? Mas tudo bem. Como que você vendia? Era uma coisa mais conceitual, assim. Tudo bem, você tem uma ideia conceitual, mas você tinha que pedir dinheiro. Existia um Mar Azul, né, cara? Mas você tinha uma ideia, então você vai pedir, sei lá, 100 conto pra um amigo. Você vai ter que devolver um equity, né? Um pedacinho da empresa. Não, é sociedade, sim. Sociedade. Mas aí você tinha que criar uma avaliação de quanto valia a empresa pra você devolver em porcentagem. Não tinha muito isso, não. Era uma coisa mais na porra louca. Tinha o planejamento de onde a gente quer chegar como empresa, mas o mercado não existia ainda. Então não tinha como avaliar, cara, isso aqui eu vou vender em 3 meses, vai dar um retorno de tanto. Como que você vai fazer isso, Fabrício? Você vai falar assim, pô, eu vou te dar... Me dá 100 pau e eu te dou 10%. Você tá avaliando em 1 milhão. Era muito pouco dinheiro, cara. Era pouco era 50 mil reais, 60 mil reais, assim. Era dinheiro... E você prometia quantos por cento por 50 contos? Cara, só pra eles saberem como eles se fuderam. Era pra dividir a empresa, na verdade. Não, todo mundo hoje... 50%? Não tinha porcentagem, assim, porque eu não sabia se era uma pessoa, se era duas... Quanto de dinheiro que era. Eu precisava de dinheiro pra trazer o container, cara, assim, né? Entendi. Porque a empresa era Mas não era bem bolado ainda. Era bem bolado. Mas você mandava imprimir na gringa e trazia pra cá. Exato. Não existe seda brasileira. Nenhuma seda é feita no Brasil, tá? Entendi. Pra você ter uma ideia, hoje em dia a gente fabrica tudo no Brasil, menos seda e filtro, porque não tem no Brasil. O resto tudo é feito... E não tem como desenvolver? É muito difícil? Tem uma marca, mas não vale a pena. milhões e tal, e... É um investimento que não vale a pena, a não ser que você tenha uma escala muito grande. E também é industrial, né, cara? A gente tem, desde o começo a gente decidiu não entrar em processos industriais, né? A gente é marca, a gente constrói brand, né? Entendi. Então, é bem mais pra esse lado e tal. Mas enfim, aí eu dei pra todos os amigos, ninguém quis ajudar, todo mundo me chamando de maluco. Até que conheci meus 2 sócios, o Renato e o Thiago, que eles sim falaram, cara, vamos nessa. Só que nessa de vamos nessa, eles falaram, cara, 4 malucos, maconheiro, um jovem que quer trazer um container, ninguém entende nada disso, aí veio o logo. Então, quem não me conhece, o dono da Bembolada é aquele carinha lá, o sábio, o carequinha de óculos, é um sábio, tem uma epifania. Então, por isso que veio esse logo e tal. E aí, tava esperando a mulher, fiquei 3 anos trabalhando de manhã na minha agência, com minha ex-mulher, e trabalhando na Bembolada à tarde, sem tirar R$1. Você já tinha conseguido juntar uma grana suficiente pra comprar o primeiro container. Daí já vendeu o primeiro container, comprou o segundo, e o segundo comprou o terceiro. Só que a gente não tirava R$1. Então foram 3 anos sem tirar R$1 da empresa. E a parte de distribuição, logística, toda essa parte que eu acho que é importante, né? Como que você faz? Porque dá pra encontrar Bembolado em qualquer banca de jornal bem estabelecida em São Paulo. Foi um caminho 10 anos pra chegar a esse ponto, né? Mas você encontrou distribuidor logo de cara? Então, no começo do segmento tal, só existiam distribuidores... distribuidores segmentados, vamos dizer assim, né? Tipo, é o cara que vendia coisas pra tabacaria. Então ele vendia a faca, o jogo de xadrez, a seda, o tabaco, sabe essa tabacaria? Só existia isso. Não tinha o mercado alimentício, uma coisa mais especializada. Então a gente que abriu isso, esse pense, né, vamos dizer assim. Hoje a gente tem acho que 60 distribuidores exclusivos. Eu sou do marketing, tá? Tudo bem. Algo do gênero, tipo o Philip Morris, por exemplo, é nosso distribuidor. Né? Entendi. Então a gente criou essa teia de distribuição. Essa capilaridade, a gente criou, isso não existia. Entendi. Então a gente criou essa teia de distribuição, essa capilaridade que é da Bembolado. Então, mas vamos supor, as sedas concorrentes que também estão no mercado do tabaco, elas têm representações no Brasil que importam e que distribuem usando os mesmos distribuidores. Dos meus não, os meus são exclusivos. Os seus são exclusivos. Menos esses caras de tabacaria que distribuem todo mundo. Entendi. São super grandes e tal. Mas fora esse, todos os distribuidores são exclusivos. Tipo o Philip Morris, por exemplo. Ele só vende dentro do segmento canábico, ou tabacaria, só vende Bembolado. Então o outro vende Danone Bembolado, outro vende sei o que Bembolado, sabe assim? Então mercados alimentícios, né? Porque a gente tem 2 segmentos. Um é especializado, que é tabacaria, head shop, basicamente. E outro que é padaria, loja de conveniência, banca de jornal, mercado. Quando a gente fala de segmento canábico, como que tá desculpe minha ignorância, mas como que tá essa discussão do ponto de vista legislativo hoje no Brasil? Você pode consumir cannabis? Não.
Você não pode consumir cannabis no Brasil, é proibido. A não ser que você tenha uma prescrição médica. A não ser que você eu sou paciente da Anvisa. Medicinal, aí eu sim. sou um paciente da Anvisa. Eu tenho que na verdade eu tenho que renovar a cada 6 meses a licença, então, mas eu sou um paciente. Então, hoje em dia são duas coisas, né? Um para o usuário recreativo, primeiro. Então, hoje em dia, tem acho que uns 6, 7 anos, algo do gênero, tem o artigo 28. Antes você fosse preso, pego fumando você é preso. Pô, depende da cor da tua pele, né? Porque eu já levei muito enquadro com maconha, só que me levavam, eu saía com uma forcinha. Exato. 200, 500 reais, ainda é assim, e hoje em dia é muito mais forte que antigamente. Hoje em dia o preconceito da maconha, da cannabis, ele é totalmente racial e social. Exatamente. A gente somos brancos, privilegiados, pô, a gente não roda. Não roda. A não ser que o cara você seja traficando o negócio. Sim, mas eu já fui pego, na época, sei lá, tinha 20 anos com uma namorada fumando, sequestraram a mina. A polícia sequestrou? A polícia, a Vivi, ela é dona do Lascarina hoje aqui em São Paulo. Sequestraram ela, ficaram com ela de refém, enquanto que eu passava de caixa eletrônico levantando a grana que eu precisava pra liberá-la, sei lá. Na época, sei lá, eu era professor, então eu falava pros caras, eu sou professor. Ficou ali parada. Então, isso antes do artigo 28 era assim. Aí quando saiu o artigo 28, que foi tipo, o traficante pra cadeia, viciado, pagar uma multa e tá fora, mudou tudo. Por exemplo, hoje se um PM te pega fumando na rua e ele te leva pra delegacia, ele toma esporro da delegada. Por quê? Porque demora 10 horas pra você fazer um BO, 8 horas lá na fila. Fala, cara, você tá aqui o dia inteiro, porque não vou poder fazer nada com ele, sabe? Então hoje em dia o cara nem te leva mais. A não ser que você desacate ele, algo do gênero. Então o viciado se liberou, né? Só que ainda quem decide ainda é um PM. O cara te pega na rua, ele decide se você é viciado, que ele não vai te levar provavelmente, a não ser que você desacate ele, ou se você é traficante. Aí ele te leva. Então, acredito Mas quantos gramas o cara tem que ter pra ser Então, exatamente isso que eu ia falar. Acredito que o governo do Lula, ele vai regulamentar o artigo 28, como é na Europa, por exemplo. Você vai ter 10 gramas, você tá ok, a partir de 10 gramas você paga uma multa, não pode isso, não pode aquilo. Criar regras claras, que hoje não tem. E do lado medicinal, agora tá assim, nunca teve tão fácil. Hoje em dia, em uma semana, você pega um atestado, você entra no site da Anvisa com o seu atestado lá, a Anvisa te libera de você importar, você entra no site na hora, você importa, por exemplo, hoje em dia você pode importar flor de CBD. Sabe, THC, CBD? Então, hoje em dia, você pode importar flor de CBD pro medicinal. Aí chega na sua casa, um puta skunk, cheirosíssimo, com nota fiscal. Você paga caro? Não, cara. Eu importo CBD, óleo de CBD e THC, full spectrum, sabe? Pra ansiedade. É caro, mano. Então, no Brasil... 450 reais um vidrinho, assim. Então, no Brasil tá de 150 a 600, depende da quanto a concentração e tal. Mas, pra você ter uma ideia, hoje no Brasil, cara, você pega, chega essa flor na sua casa, flor mesmo, precisa fumar, de CBD e nota fiscal, e você pode fazer o que você quiser com isso, cara. Você pode, por exemplo, no aeroporto, chegar com outro fumo qualquer, porque ninguém sabe se é aquele fumo que chegou, se tem THC, não existe teste nenhum. Chega no aeroporto, você vai na polícia e fala, cara, eu tô com... Aqui tá minha receita, minha aqui tá a nota fiscal, aqui tá minha maconha, tô indo viajar. O cara tem que te dar uma autorização ali, não mexe no meu remédio. Né? Então, assim, já tá mudando muito, muito, muito. E eu acredito que... Ainda pra nós, que vai regulamentar isso e vai, se tudo der certo, vai liberar o CBD. Porque o CBD no Brasil, ele é com receita ainda. Né? Lá fora, na Califórnia, você tem loja com tudo de CBD. Pra comer, pra passar no creme, não sei o que. Tudo, você não precisa de receita mais. Então, eu acredito que os próximos avanços no Brasil vai ser regulamentar o 28, liberar o CBD e um que tá rolando que assim, as farmacêuticas já podem produzir o remédio, mas elas não podem plantar ainda. Então, elas são obrigadas a importar o THC, o CBD, X e fazer o remédio. Então, o próximo passo é as farmacêuticas poderem plantar. Eu li uma notícia que o mercado de cannabis tinha superado o mercado de não sei o de tipo bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, uma besteira. Eu não acho que não sei que passou de tabaco, se eu não me engano, o de cara. Tabaco, se eu não me engano, não sei se é nem não sei se é o tamanho do mercado, mas eu acho que foi o número de pessoas que fumam. Eu vi um montante gênero, né? de dinheiro que é circulado por conta da
do THC CBD. Cara, mas assim, o que eu disse que está acontecendo no Brasil? O que aconteceu quase no mundo inteiro, assim. Tipo, hoje em dia, tá muito fácil você conseguir um habeas corpus. Então você vai lá, você já é paciente medicinal, você já comprou seu remédio, aí você planta, aí você vai lá e pede autorização. Porque você fala, cara, eu não quero pagar R$500 por mês no óleo, não tenho dinheiro, ou não confio nesse óleo, algo do gênero, é meu remédio, preciso que eu sou doente. Então o juiz hoje em dia, ele aprova você plantar em casa, medicinal, eles dão habeas corpus. Então isso é o que tá na moda agora, todo mundo tirando habeas corpus. Então assim, como no mundo inteiro está aumentando muito, chega uma hora que o governo vai perder o controle disso. Quantas pessoas tem, quantas peças você tem em casa, você fuma, você faz óleo, aí vai para uma legalização ou eu gosto de chamar de normalização, né, do negócio. Então acho que estamos nesse caminho, como foi na Califórnia, estamos próximos disso. Você segue sendo canabista, não? Total. É? Total. E você tem autorização? Você tentou Cara, procurar... não fui, mas é assim, acho que eu falei, é uma semana. Não tenho ainda, porque é de bobeira, sabe assim? Mas é muito simples hoje em dia, você vai em qualquer, tem milhares de sites, você vai lá, põe seu nome. Eu tenho amigos, cara, que tem, assim, uma parafernália pra plantar e criar. Eles, a plantação deles virou pet, assim. Tenho amigos que investiram, assim, algumas dezenas. É tipo um filho o negócio. É um pet o bagulho mesmo. Você olha e fala assim, caraca. Eu tenho um amigo, o Marcelo, que ele tem um aquário em casa, que é uma obra de arte, velho. Tipo um microsistema, assim. Ele tem habeas corpus? Tem. Ele conseguiu um habeas corpus. Muito legal. E ele tem um sistema, assim, que eu olho e me maravilho. Não, porque, é lindo, né, porque é muito técnico, o cheiro daquele negócio. Não, e como você controla o clima, tudo. E a relação que ele tem com a flor, e ele começa a cruzar as flores, incrível. E ele vai criando novas cepas, e ele vai, cara, é um hobby assim lindo. Você fala com a planta, põe música clássica pra ela. Ele entrou nessa pira. Porque assim, você imagina que o fumo que a gente fuma no Brasil, que é o prensado, é quase o diamante de sangue, né? O fumo de sangue. Tipo, primeiro o cara vai lá, passa com bicho, com galho, com tudo, fezes. Com terra, com fezes, faz aquela maçaroca lá, e pra chegar em você, geralmente, pô, o cara matou não sei quem, que não se matou, que é o traficante, que é a polícia, que é o cara que passou. Então tem muita energia totalmente horrível. Além de ser horrível, tem uma energia horrível. Então imagina esse negócio que você planta e, porra, é só amor, você dá só amor pra planta. Então é outra coisa, né? Além de ter de 20 a 25% de THC. Com prensado tem de 2 a 5%. Então é bem diferente, né, cara? A potência, o consumo muda também. Eu tenho amigos que tinham que fumar prensado o dia inteiro pra conseguir a dose de THC que os satisfizesse. E você fica mole também, bate, mas você fica meio... Tipo, porque, na verdade, é engraçado, né? Porque a gente tem uma relação com a cannabis. Primeiro que eu acho que assim, a relação com a cannabis foi proibida na década de 50, um pouco... Teve várias fases, Várias né? fases. Eu já vi um documentário na época. Mas que foi um pouco para reprimir também as populações latinas, né? Os mexicanos, os negros, né? Porque era uma droga barata, relativamente barata, quanto comparada com a cocaína. Então ela primeiro teve, assim, a primeira função quase de política racista de Estado, né? De prender preto, pobre, hispânico, e aí a gente importou essa política externa imbecil, importou essa criminalização do uso da cannabis, e hoje... Eu cresci fumando esse prensado. É, todo mundo, né? Eu cresci fumando esse prensado podre, cheio de sangue, como você tá dizendo. Que nem podemos falar muito mal dele, porque é o que tem, né? É o que tem ainda, assim. As pessoas, o skunk custa R$50 a grama, 70. Então o brasileiro não tem dinheiro pra comprar o skunk ainda. Mesmo que fosse liberado, você tem razão. A gente não tem esse dinheiro. Então ainda é o que existe, né? Então é isso, cara. Não posso falar mal do prensado porque... Todo mundo fuma prensado, né, cara? Infelizmente. Não na nossa classe social mais, né? Nem no nosso grau de refinamento, a gente já não fuma mais. É só crema, né? Se apresentarem um prensado pra você vai simplesmente levantar os ombrinhos e falar: passei da fase do prensado, né? Cara, eu ainda às vezes quando fumo, cara, assim, porque às vezes molecada mesmo, né? Me falta educação, né? Você recusar o negócio. Então é meio que tipo, pô, só fumo skunk. Mas é raríssimo fumar, mas eu não costumo não recusar pra não dar essa conotação. Essa impressão assim, elitista, né? Tipo, mas eu acho que quando você vai envelhecendo, você consome menos e melhor. Acho que não é elitista. Não, cara, inclusive assim, tipo, eu
fumei minha vida inteira 7 baseados por dia. O dia inteiro fumando baseado. De 3 anos pra cá eu parei de fumar de dia. Eu fumo um beck à noite, depois da janta. Entendi, teu vinho. Exatamente. Teu conhaque. É meu conhaque, meu vinho, exato. Porque, cara, tipo, sei lá, não tava dando mais pra mim, cara. Bem bolado é muito exigente, o negócio é muito, não sei o quê. Meus sócios são comercial, financeiro, eu sou maluco do marketing. Uhum. Então eu já tava pegando várias vezes os caras vindo com uma puta energia nervosa, sabe? E eu ficava passando na minha cabeça as respostas, mas não conseguia nem falar mais, sabe? Aí eu decidi, cara, parei de fumar maconha e entrei na academia. Mudou meu mindset, sabe? Assim, o cara vem agora e fala, porra, vamos aí, agora é capitalismo que vocês querem? Não vou pra cocaína, mas vou puxar ferro, caralho. Então foi super importante, assim, pra mim, cara, ter parado de fumar maconha de dia. Foi, pô, maravilhoso, assim. E que outras fronteiras que você vê, assim, agora que a gente tá normalizando a cannabis, a gente tá tendo essa conversa num podcast que vai parar no Spotify, ou seja, a gente pode falar sobre isso. Mas quais são as novas fronteiras? A psilocibina, talvez? Tá tendo uma discussão importante sobre... Super. Cara, eu sou super adepto, assim, a ayahuasca, toma 20 anos. Psilocibina, você acha que... Cogumelo eu tomo também há 20 anos. Hoje em dia eu tô usando o bufalvários, que é um sapo do México, que é incrível. Me conta. Cara, é incrível, brother. Aquele bagulho de lamber sapo? Não, que assim, tem na imaginação das assim, pessoas. Tem, ó, por exemplo, tem É um veneno, né? Um veneninho. É um veneninho do, sabe? Tem uma rã, que é o mais famoso que a gente conhece, que é uma rã da Amazônia. Esqueci o nome agora, que aplica na sua pele, que é uma vacina do sapo, vamos dizer, que é que a gente conhece no Brasil. Que esse sapo do Brasil é essa rã da Amazônia. Esse não, cara, é um sapo do deserto Sonora, do México, que é a fronteira com os Estados Unidos. Ele hiberna 9 meses do ano, sai 3 meses, chama bufalvários, o sapo, a espécie. Ele tem duas glândulas. Ele raspa essa glândula assim, porque não machuca o sapo e tal. E seca, fica parecendo uma escama. Ah, caralho, eu ouvi falar disso. Cara, é assim, ó, a diferença é o seguinte, a ayahuasca é DMT. Tá. A base é DMT, né? A ayahuasca é 3% do DMT, uma molécula de DMT. Então a ayahuasca é Pachamama. É a mãe terra. É a mãe terra, os elementais, a natureza, o contato com os espíritos, com as dimensões daqui. O sapo, ele chama 5-MeO-DMT. Eles são 5 moléculas de DMT misturado com a bufarina. Ou seja, 15% de concentração. 95% de DMT. Uau! É uma coisa assim... Porque a viagem de DMT também é curta, né? Então, o DMT sintético, aquele DMT que a gente fuma, ele é outra coisa. Apesar de ser o mesmo sintetizado, ele é outro efeito, é muito mais visual, mandalas, não sei o quê. Esse não, é espiritual. Ele é totalmente espiritual. Mas você tem que ter um ritual pra você consumir. Tem um xamã. A ayahuasca, ela é uma planta de poder, que a base é DMT, 1% de DMT, 3% de DMT, desculpa, que vem da chacrona, que é da folha, uma folha, um cipó. E quando você toma, você vai pro campo espiritual aqui desse planeta pra mim, sabe? Com a natureza, tal, os elementais, os espíritos. Você sabe uma coisa que eu percebi quando eu tava... Desculpa te interromper. Que quando eu tomei... Acho que eu tomei... Você toma há 10 anos? Uns 20. 20. Eu tomei, sei lá, faz 5 anos. E tomei 3 vezes desde então. É uma coisa muito louca, né? Porque eu não me relaciono muito espiritualmente com o mundo. Eu não sou um cara muito espiritualizado. Mas pra mim foi um bagulho de dissolução de ego. Que as tuas fronteiras egóicas, elas desmancham assim e você fica aberto a tudo. Tudo. Exato, tudo mesmo. entra. Isso tudo mesmo. entra, tudo sai. Esse é o poder do DMT. É muito foda. Esse é o poder do DMT. Aí, tipo assim, aí o sapo também é a mesma coisa. Só que assim, você fuma uma vez só, você não lembra de soltar a fumaça. Você dá um puxão. Enter the void. Exato. É maravilhoso. Na hora, a primeira coisa, o seu corpo se dissolve inteiro, o seu ego se dissolve inteiro, você não existe mais, só que você é um só com Deus, com o infinito. Eita não porra. Com a planeta Terra, sabe? Ele não é desse planeta. Enfim, o assunto muito... Não, é demais. É ótimo a gente estar cuidando desse assunto, porque de alguma forma ele tá alinhado espiritualmente com o bem bolado, né? Super. Porque o bem bolado é uma maneira de você... Disso, é feito disso também, né? E você sabe que eu tenho uma teoria, velho, que a gente tá se aproximando rapidamente dos 50, né? E eu sempre tive preocupação de não consumir drogas ou alteradores de consciência, ou consumir drogas com muita frequência, porque eu tinha um pouco de medo de perda de controle,
E eu sempre fui o careta da boate, então 6 horas da manhã, todo mundo bem louco, e eu era o único que tava ali, ó, pau! Vibrando e observando tudo. Isso te dá uma sensação de poder, né? Porque tá todo mundo super aberto, dissolvido naquela energia quase ecumênica que é uma boate às 6 horas da manhã. Parece uma igreja o bagulho, né? É uma seita. E eu tava sempre assim, olhando por cima, arrogante quase, né? Uma sensação de poder que na verdade não existe. Mas eu sempre tive a impressão que depois dos 50 eu ia ficar bem doido todos os dias, que eu acho que a melhor hora pra você começar a alterar sua consciência é quando o corpo começa a falhar. Sim. De alguma forma, cara, né? acho que todas essas coisas que a gente tá falando, eu chamo de medicinas, tá? Desde a maconha, por exemplo, a maconha, o que eu acredito? Que 90% das doenças são psicossomáticas, causadas pelo estresse. Então mesmo quando você tá usando a maconha com uso recreativo, ou adulto, como chamam hoje, você tá te relaxando, cara. Então você vai ficar menos doente. Então ela é medicinal anyway. Essas outras drogas, cara, substâncias, são substâncias muito de poder, que elas te levam pra espiritualidade de um jeito meio Santo Tomé. Você não acredita? Então vem ver, né? Você tem esse poder, cara, assim. É tipo, do sapo que a gente tava falando, essa substância é a mesma substância que o seu corpo produz quando você nasce e quando você morre. Então é a sensação, literalmente, de desapego total ao que você tava. E isso, cara, essas substâncias todas, também ácido, êxtase, MD, todas, elas te trazem estados alterados de consciência. Então é muito rico. Porque você tá sua vida inteira criada num jeito, pensando de um jeito, olhando de um jeito, e você tá ligado no automático hoje em dia. Concorda? É natural isso. Porque imagina se tivesse que avaliar todos os conceitos. Natural, o ser humano tá no automático. E essas substâncias, elas te tiram um pouco desse automático. Elas te levam a ver a vida, sentir a vida de uma outra maneira. Então isso é muito rico. Você consegue, você começa a avaliar o seu automatismo, sabe? Então, pô, eu acho muito rico, sabe? É muito você pensar de maneiras diferentes, criar novas sinapses, sabe? Novos sucos cerebrais mesmo. É uma coisa muito louca, porque e eu posso estar parecendo um pouco brisante aqui, mas acho que o capitalismo é essa fábrica de eu. Total. Você precisa saber quem você é, você precisa fazer análise, você precisa tomar antidepressivo, você precisa tomar ansiolítico, você precisa produzir. E não é à toa que a cocaína é essa droga máxima do capitalismo, né? Porque ela é usada exatamente para quem cheira uma carreira, começa a se achar o super-homem, começa a se achar a pessoa mais importante do mundo, fica hiperprodutivo. É o super-eu, né? Como você tá falando. O super-eu, não o super-ego, mas o super-eu. Por isso que é droga de jornalista, de publicitário, de gente que opera na bolsa, advogado, médico, né? É uma droga super capitalista. Enquanto que as drogas que são alteradores de consciência, tipo DMT, LSD, elas dissolvem esse ego. Exatamente. Que é uma construção artificial. Exatamente, feita para você produzir. E nessa dissolução do ego, você percebe que, na verdade, o eu que você construiu desde que você entende o seu próprio nome, é uma artificialidade. Total, cara. Tem vários estudos disso, né, cara? Tipo, por exemplo, tem um que chama... esqueci o nome agora. Mas que ele fala muito no seguinte, que quando você... como todo ser humano, ele precisa ser amado. Todo ser vivo precisa ser amado, né, basicamente. E o ser humano é do 0 ao 7, é onde você se constrói. Né? Então do 0 ao 7 você cai naquela família, naquela sociedade, naquele cultura, naquele meio, e você tem que achar um jeito de ser amado naquele momento ali. Então chama eneatipos, isso aí. Então você cria um personagem, um escudo praticamente, para poder ser amado. Chamado de ego. Chamado de ego, exato. E você leva a sua vida inteira com você. E você não necessariamente é aquilo. Exatamente. Aquilo é literalmente uma armadura que você criou para ser aceito, ser amado naquela sociedade. E tem total isso. E essas substâncias, sim, elas te levam para um eu mais... Pra quem acredita em corpo, mente, espírito, né, cara? Mais espiritual. Nossa, a gente tá ficando bem brisante. Exato. Tô lembrando do CNPJ. Exatamente. Volta pro CNPJ, caralho. Mas eu prefiro esse tipo de papo do que ficar falando sobre CNPJ. Mas, no caso da Bem Bolado, como a gente tava discutindo agora há pouco, uma é continuidade da outra, né? Total. E você vê a Bem Bolado meio... Ela veio daí, por isso que a gente tá falando nesse papo, né? Mas como que você consegue comunicar tudo isso em marketing? Você que é um especialista em marketing, quais são as estratégias? Por que a Bem Bolado se destacou no mercado e virou uma empresa que hoje
tem um faturamento importante, 50 funcionários, me foi recomendado por um funcionário de uma banca de revista na Paulista. Existiam ali provavelmente 10 marcas de seda, acho que não chega a isso, mas 6, marcas de seda, de diferentes formatos, de diferentes tipos. E eu não conhecia a tua empresa. Eu nem sabia que a gente ia conversar, pra ser sincero, quando eu voltei a fumar. Não sabia, não estava marcado esse papo. E o cara foi e me apresentou, eu vi que era uma empresa brasileira, eu gostei muito da comunicação, coloquei na minha bolsa e ela virou minha companheira. Que legal. Porque o nome é muito bom e o nome é uma sentença, né? O nome do teu negócio é uma sentença, mano. Se você não tá prestando atenção eu não consigo entender pessoas que dão um nome, tipo, aleatório, ou contratam alguém pra dar nome. Hoje eu sofro muito porque eu tô em alguns países, né? Aí, pra explicar o que é bem bolado, nem Portugal eles entendem, pra você ter uma ideia. Lógico, é uma gíria nossa, coisa, né? Mas é muito legal, assim. Cara, assim, eu tive algumas sortes, né? Quando eu comecei, só existia uma marca de seda no Brasil, que era Smoking, então era o Mar Azul, né? Já tinha tal, a Leda, daí entrou meio com, ao mesmo tempo, a gente entrou por causa do OCB, mas ao mesmo tempo, né? Só que dentro do mercado canábico, ninguém se comunicava, não existia comunicação. Era nada, tipo, era lá seda na padaria, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha... as marcas não falavam com o consumidor, né? Então acho que o nosso grande diferencial de cara foi esse. A gente, como eu já vinha de marketing, muitos anos e tal, eu devo ser, pra você ter uma ideia, a única empresa do segmento, tá? Que tem um sócio criativo. Que veio desse know-how de criação e tal. Então isso foi o que diferenciou a gente no começo. Além de ter a brasilidade na capa, do nome e tal, foi essa comunicação. Então, isso foi, acho que o grande... Porque a gente... acho que o grande diferencial foi o marketing. De todos, assim. O produto é muito similar? É muito similar, cara. Principalmente seda. Claro, tem diferença de uma para outra, não hoje, são iguais. O que compõe a tua linha de produtos? Você tem seda? Cara, hoje em dia a gente é um grupo, né? A gente somos 4, 5 empresas. Aí tem, dentro disso tem uma empresa Bem Bolado, que é de seda, piteira, filtro, chavador, tubec, tem todas essas... os acessórios para fumar, vamos dizer assim, né? Só fazendo um parênteses, tem uma coisa muito interessante que também começou a acontecer de alguns poucos anos pra cá, que é essa recusa das novas gerações em fumarem cigarros industrializados, né? Total. Eu não consigo ver um Marlborão vermelho mais na minha frente. Não, hoje em dia você tem que fumar escondido. Porque além de ser antissocial, você também tem essa relação com o que existe de pior, né? Que nem a cocaína, você tem que cheirar muito escondido hoje em dia, é muito feio, né? Exatamente. Se alguém te ver, tomar uma Marlboro, vai chegar na hora e falar, cara, eu acredito que se alguém me oferece uma Marlboro, eu olho assim, e quando eu vou fumar, agora que eu voltei, eu não vou dizer que eu sou um fumante, porque eu tô fumando ainda pouco, e pretendo continuar assim. Mas agora que eu voltei a fumar, eu comecei a perceber que os fumantes são fumantes de cigarros orgânicos, de fumo orgânico, que estão bolando todos os seus cigarros. Você vai na sua balada, não é balada mais, desculpa. Na casa de show. Casa de show e tal, é 100%. Que as pessoas que fumam, 97% das pessoas que fumam cigarro chama roll your own, né? Cigarro de fazer. Passa seu cigarro. Então, hoje em dia, principalmente na nossa bolha aqui, né? Da Zona Oeste, São Paulo. É muito engraçado. Você vai no interior do Acre lá, já... Lógico, tá a gente chegando tá fazendo ainda, né? um recorte também socioeconômico. Mas é engraçado que você dosa a quantidade de fumo que você precisa. Porque você dosa e você apaga ele. Exatamente. Ele não fica aquele fedido, né? Eu comprei uma latinha, cara. Eu comprei uma latinha pra colocar os meus cigarros, porque pra não ficar bolando todo o tempo... Eu bolo 3, 4, 5, na maquininha, faço na maquininha, deixo eles lindinhos e coloco numa latinha. Não, e por incrível que pareça, é chique. Você vai em qualquer lugar, assim. Você pode sair nas cafreiras, lá na porta do restaurante, você enrola o seu negócio, fuma ali, todo mundo vai ficar te olhando. Primeiro as pessoas acham que você tá fumando baseado, né? Elas vão ali e tal. Acho que não, sabia? Hoje em dia é menos, mas antigamente era totalmente assim. Se bem que eu acho que dá pra começar a batizar pouco com cannabis. Elas têm curiosidade. Elas vão te perguntar, te falar o que é, não sei o quê. E tipo, é quase cult. Você me deu uma boa ideia. Dar um brilhinho no cigarro com... A gente faz isso muito com haxixe. Com haxixe, porque ele fica com menos cheiro e tal, né? Tipo, o skunk, por exemplo, você faz isso, põe no tabaco, ele vai ficar aquele cheirão de skunk. Delicioso. Delicioso. O haxixe é mais light nesse sentido.
Ele fica um cheirinho diferente. Mas ele é mais potente também. Ele você é mais tem que potente. dosar bem a quantidade. Ele é mais potente. O haxixe ele é uma extração da flor, né? Uhum. O skunk é só a flor da maconha. O prensado é tudo. Pega tudo e faz um prensado. Uhum. O skunk é só a flor, que é o que se fuma. Uhum. E o haxixe é pegar essa flor e extrair só o THC dele. Entendi. Então ele tem um outro gosto, tal. As pessoas que não conhecem, elas não diferem. Você fala, cara, ó, não, meu cigarro. As pessoas não conseguem nem diferir o que é CBD de THC. Não consegue. E são moléculas que têm efeitos muito diferentes no nosso São complementares, corpo. mas têm efeitos muito diferentes. Né? Mas o mais que a galera precisa saber, tal, basicamente, é que o CBD ele não tem psicoativo. Ele é só um remédio. Ele não dá barato, vamos dizer assim, né? E o THC também é um psicoativo, ele também é um remédio, mas ele tem você tem um sistema endocannabinoide que recebe ele, cara, e sim, ele bate. Então a grande diferença é essa. Claro, é como medicina, eles são muito diferentes, servem para coisas diferentes, né? Para deixar um pouco mais ilustrado isso, o CBD ele é muito mais um ansiolítico, né? Ele te ajuda... Ansiolítico, ele serve para doenças muito mais como o Parkinson, por exemplo, essas coisas mais... Epilepsia, né? Hoje em dia, lá fora, você tem muito... Lá no exterior, né? Você tem muito já separado o THC do CBD para coisas mais tal. No Brasil, é praticamente tudo full spectrum. O que quer dizer isso? Eles não separam. A planta tem mais CBD do que o THC do que o CBD. Uhum. O THC, ele serve mais pra, tipo, câncer, pra te dar sono, pra te dar fome, que serve pra várias coisas, tá? Tô só dando não é só pra isso, é óbvio, né? Um dos usos mais comuns. Mais comuns, assim, e tal. E eu não sou um grande conhecedor de medicinal, tá? Mas dizem hoje em dia que o mais foda mesmo, mais legal é o full spectrum. É a combinação, porque assim... E não tem só o THC e o CBD. Tem o THC, o THG, o THA, o THB, o CBD, CBD, CBG, CBD. Então são várias moléculas ali que se compõem. Eu tô usando Full Spectrum, gotinhas pela manhã, lindo. É uma delícia, né? Eu uso pra dormir. Como ansiolítico. Sim. Tá me ajudando. Eu tenho essa mania de ficar roendo a pele dos dedos, sabe? É uma condição que eu já carrego comigo há 15 anos. E eu já tinha perdido a esperança de parar de roer os dedos. Por causa da ansiedade. Já vivia com aquele formigamento. Eu ruía antigamente também. Eu sentia aquele formigamento no peito, sabe? Aquela vontade de puxar o ar e não conseguir. E foi o CBD que me... E eu fui pro CBD completamente descrente. Não, é maravilhoso. Completamente descrente. Eu falei, cara, eu vou entrar no ansiolítico, foda-se. E aí eu falei, não, deixa eu tentar o CBD. Eu já tinha fumado cannabis, né? Fumei cannabis. Não vou dizer minha vida inteira, não sou um usuário... frequente de cannabis, mas fumei algumas vezes na minha vida, em períodos, né? Mesmo porque não é fácil de conseguir no Brasil, você tem que sempre ter um amigo que tem um amigo que tem um negócio, que aí você consegue o telefone do dealer, que isso, que aquilo. Então, e também a qualidade do que você recebe varia muito. Enfim, eu acabei... Quando eu tinha aquele Silk Road, eu era um consumidor mais frequente, que eu conseguia comprar pela internet. Hoje em dia já não existe mais. Enfim, e o CBD, cara, me deixou estabilizado. Muito bonito o que aconteceu. Não, é maravilhoso, cara, maravilhoso. E a gente pensa também, assim, logo chegar nesse medicinal também, aí como empresa, porque tem que entregar, né, cara? A Bembolado deve ser a empresa mais ativista do Brasil, do segmento, né? Uhum. Então a gente tá super de olho nesse mercado também. A Bembolado é uma empresa de produto. Né? A gente vende lifestyle, né? Mas é uma empresa de produto. Então a gente tá super de olho nesse novo mercado também. Você me falou que você tem aquilo que você não só não fornece o recheio, mas tudo que tá em torno do fumo, ainda tudo que tá em torno do fumo da planta você fornece. Só pra te dar uma ideia, assim, a Bembolado ela tem, sei lá, uns 25 tipos de sedas diferentes. Como que você define isso, cara? Cara, tem papel... Pelo tamanho? Pelo tamanho, tal, não sei o quê. Tem papel de hemp, que é de cânhamo. Tem papel de... Orgânico, que eu vi, que é o marrom. Tem marrom, aí tem o feito com alfafa, aí tem não sei o quê. Tem o transparente, que é igual. Tem vários tipos, cara. Mas é aquilo que a gente tava falando da seda. Você pegar um teste cego,
você não vai reconhecer essa aqui é essa. E não deveria também aquela, reconhecer, né? Porque não é um suporte. Quem tem que brilhar é o fumo. Exato. Por isso que a gente falou, o lance mesmo é claro, tem que ter uma qualidade boa, maravilhosa. Você não fumar é a melhor, besteira. Se der certo, mas né, no teste cego elas são muito parecidas, tá? A gente tem, sei lá, uns 10 tipos de piteiras diferentes, aí por aí vai. Só bem bolado deve ter uns 70 produtos. Caralho, 70 produtos? Bem bolado. Aí a gente tem a Weedwear, que é de roupa de cânhamo, né? Que a gente começou faz uns 6, 7 meses com a empresa nova. Acredito que o cânhamo não é só uma tendência, é uma realidade já, assim, a gente tá chegando com tudo no Brasil, no mundo, né? O mundo já tá bem difundido. Pra você ter ideia, o cânhamo a gente produz 10 vezes mais que o algodão por metro quadrado, usa 10 vezes, mais ou menos, né? 10 vezes menos água, é antibactericida, não sei o que, anti-odor, então é muito maravilhoso. E a gente... E é confortável no corpo a roupa que você tá usando aqui? Cara, essa não é de cânhamo, por acaso. Cara, assim, o cânhamo puro não, mas a gente... Ele tem uma aspereza, né? O cânhamo, a gente usa o cânhamo misturado com algodão orgânico. Ele é uma mistura. Então, por exemplo, pra shoulder bag, que é a bolsa, uma coisa mais grossa, é 60 cânhamo, 40 algodão. Agora uma camisa é 60 algodão, 40 cânhamo. Ele sempre vai ser uma mistura. Né? Porque realmente o puro, ele é meio áspero e tal. Então a gente tá com essa marca nova, né? Com o sonho de ser referência no Brasil, né? Na moda, com cânhamo. Puta... É uma coisa muito nova. Moda é uma coisa totalmente diferente, assim. A gente tá... Agora estamos começando a aprender um pouquinho mais, porque é um mercado muito diferente, né, cara? O meu mercado é seda, eu faço um display de seda, eu crio uma linha de seda. Essa linha vai ficar 15 anos, 20 anos, não preciso nem mexer nela. É só pedir mais. Roupa não, cara. É uma coisa que... Você lançou a roupa, você tem que lançar nova. É drop agora, não tem mais primavera, verão, outono e inverno. Não, agora é só drop, 15 dias pra você bombar na internet. A venda hoje em dia é muito online. Pra você bombar no online, você tem que ter novidade. Porque você não pode... Você patrocinou aquele negócio. Não pode daqui a 15 dias patrocinar o mesmo negócio. Então você tem que ter uma coisa nova. Então a gente tá nessa aí, estamos super felizes crescendo pra caralho, assim, tipo, muito legal. Vocês vão montar loja? Cara, tá nos planos? A gente tem nos planos montar uma loja conceito grupo bem bolado, né? Mas não é nosso business, né, cara? Nosso business, pra você ideia, bem bolado, só vende pra atacado e distribuidores. A gente não vende nem pra um PDV final. É só, né? A gente viu que a roupa não tinha como fazer isso. Ela não dá preço nessa cadeia de venda, vamos dizer assim. Então a gente começou a vender online e estamos indo pra distribuidores, né? Enfim, estamos nessa caminhada. Temos o Original Tabaco, que é de tabaco orgânico e tal. Aí tem vários tipos de tabaco, palheiro, não sei o quê. Você é consumidor do Original Tabaco a partir de agora. Até esqueci o kit, aí depois eu mando. E, cara, aí eu não posso falar ainda, mas acabamos de adquirir uma empresa, nossa primeira aquisição. Então a gente tá nessa agora, de diversificar o nosso line-up, nosso portfólio. Por quê? Porque a gente já tá em todos os pontos. A gente já tem uma super distribuição. Então, e já tem uma empresa enorme. Então é só falar, cara, agora tem isqueiro. Agora tem isso. Porque eu não preciso mais construir uma estrutura. E qual que é a tua ideia por trás do isqueiro? O que você vai inovar dentro desse produto? Cara, você vai criar marca? Você vai mudar o nome? Então, eu vou primeiro... Essa marca que a gente comprou, ela já tá vendendo, já vende um monte. Já existe, já vende um monte. Então eu vou manter essa marca, porque ela já existe... E vou fazer um isqueiro bem bolado, mais premium no futuro. Entendi. Né? Mas, por enquanto, não tem muito o que inovar nesse segmento, fósforo. sabe? Fósforo é legal pra caralho. Eu acho que fósforo tem uma coisa que entrega o romantismo da seda e do vinil. Sim. Sabe? A gente tinha... E fósforo tá no imaginário da cultura popular. Tinha aqueles fósforos de cowboy que se riscava em bota, em asfalto. A gente nunca encontrou isso aqui no Brasil. Sim. Mas deve ser foda também. Teria que criar esse costume, né? Porque não existe mais, Pô, né? Se eu posso comprar, eu compro fósforo. Porque isqueiro eu perco, todo mundo rouba. Você é a única pessoa que eu conheço que compra fósforo, entendeu? Eu gosto de fósforo, cara. Eu gosto do cheiro do fósforo. Bom, enfim, é uma trip minha. Mas era interessante, sim. O que tem hoje em dia, que, por exemplo, que a gente tá... Tanto isqueiro tem o gás, né? O fósforo tem o próprio fósforo, né? Hoje em dia existe, por exemplo, uns cordões de hemp. Que você acende o cordão pra aí sim você acender o seu baseado. Porque não faz mal na teoria, né? Então, existem vários... Isso seria uma evolução do fósforo, vamos dizer assim, né? Porque o fósforo em si mesmo, quando você acende, vem aquele arzinho ali que
não é tão saudável, né? É, pode ser. Eu amo aquele cheiro, tipo, eu também amo o cheiro de WD-40 e gasolina. Isso. Eu também gosto. Mas enfim, então temos hoje em dia a gente é um grupo, né? Então estamos nessa caminhada e agora estamos criando coisas totalmente fora da caixa mesmo, né? A gente quer um pouquinho extrapolar essa bolha canábica, vamos dizer assim, porque hoje a bembolada é a referência do mercado, do segmento, dentro do segmento canábico. E a gente entende que existe uma bolha canábica e a gente está no topo dessa bolha. Só que e agora, né? Existem 20 milhões de maconheiros. E o resto dos 200 milhões, né, de pessoas. Então a gente está nessa curva aí. A gente entende, por exemplo, que a moda, por exemplo, ela tem esse potencial de furar a bolha canábica. Não só a moda, como o cânhamo também, né? Então, por exemplo, eu usei Quicksilver minha vida inteira e nunca subi numa prancha. Né? Por quê? Porque eu cumpri os valores da marca, que é o surf, a natureza, a amizade, a própria maconha. Então eu acredito que a weedware com o cânhamo tem esse mesmo potencial, sabe? De furar essa bolha canábica e amanhã você não fumar você vai usar bem bolado porque o weedware que tem todos os valores da marca, que é o ativismo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o cânhamo, que é maravilhoso, super sustentável. Então a gente está saindo com esses produtos para ter realmente furar essa bolha canábica. Até o isqueiro, por exemplo, é um bom exemplo. Tem lugares que eu não entro com seda, que a seda ainda é de maconheiro. Sabe? O isqueiro não. Você entende? Então eu consigo entrar num lugar que eu não entraria antes com o isqueiro, por exemplo. Pra depois você abrir caminho. E aí depois eu abro o caminho pra botar seda. Entendi. Pô, massa. Agora eu entendi o porquê do isqueiro. Pô, ainda, cara, hoje tá bem diferente, mas a gente enfrentou muito. O cara, não, mas seda não. Por causa da padaria, falou, não vou vender seda. É coisa de maconheiro. Vai entrar aqui um monte de maconheiro aqui dentro, exato. Né? Que vai comer enroladinho depois. Exato. Hoje em dia ele descobriu, exatamente, que a seda, além de tudo, o cara vai lá comprar uma seda e compra um pão. Ela gera tráfego, né? Tráfego, como o cigarro se gerou durante muito tempo. Exato. Por muito tempo, as grandes empresas de tabaco quase não pagavam para entrar. Só que a grande diferença é que no tabaco o cara ganha 8%. A seda ganha 100%. Cada padaria. Dobra. Ele dobra o preço. Quando não triplica. Porque muitas vezes também é um produto de urgência, né? Puta, Exato. acabou a seda, tem que ir buscar no paddock. Pra você ter uma ideia, o cara é meu irmão, me ama, Bem Bolado ajudou ele a vida inteira, o cara é fã da Bem Bolado. Você acabou a seda, ele vai na padaria da esquina, se não tem Bem Bolado, ele vai comprar o que tem. Ele não vai andar mais um quarteirão pra procurar se tem a seda Bem Bolado. Então, assim, existe o amor à marca, a Bem Bolado, ela é um love brand, então deve receber mais de 100 pessoas que tatuaram a marca no corpo. Jura, cara? Super. Que da hora. Super. E aí até na cara os caras estão tatuando agora. Então, assim, só que ele não vai andar um quarteirão a mais pra ver se tem Bem Bolado no próximo quarteirão. Então, é distribuição o negócio, né? Você faz a marca, mas o grande negócio mesmo é distribuição. Entendi. Porra, que da hora. Aí que a gente entrou, a gente tava... Há uns 6 anos atrás, a gente trouxe o Fernando pra sociedade. O Fernando chama de tiozinho da Bem Bolado, da Cabeça Branca. Que veio de um outro lifestyle, nada a ver com o nosso e tal. Ele era gerente nacional de vendas, acho algo do gênero, assim, da Pilhas Panasonic. Também tem uma coisa de distribuição muito forte. Onde tem pilha, tem seda, tem shave, tem isqueiro, entendeu? É o mesmo ponto de venda, tem esses produtos todos. Então ele veio com total visão de multinacional pro nosso mercado, sabe assim? Então, foi ele que fez esse movimento do Embolado foda, entrar no mercado alimentício e tal. Foi ele que trouxe, assim, essa visão nossa hoje em dia. Pra você ter uma ideia, a gente tem quase 10 heads no Embolado. Cada departamento tem um head, todos quase vieram de multinacional, sabe? Tem todo um pense muito foda que foi o Fê que trouxe. Porra, cara, que história linda que você tá contando, viu, Fabrício? Eu adorei, mano. Tem que ir lá conhecer, cara. Eu vou. Mó barato. Se eu não fosse o dono, meu sonho seria trabalhar na Bem Bolado. Que da hora. Não, muito legal, te conhecendo dá pra entender por quê. Porque quando a gente fala de divã de CNPJ, é um pouco isso. Essa coisa da pessoa física, da pessoa jurídica se fundirem, sabe? E a empresa e o produto que você vende, no final das contas, é uma extensão de quem você é. Exato, cara. E mercado canábico, nesse sentido, é muito latente, assim. É muito latente. Todo mundo que tá ali É por paixão, né? ama o negócio. Pô, eu trabalhei com endomarketing 14 anos, que é exatamente o funcionário na empresa e tal. E no Eleven, Google, Coca-Cola. Então, minha especialidade era fazer o funcionário se sentir feliz, se sentir pertencente e tal, né? Esse era meu job. E eu nunca vi uma empresa igual a Bem Bolado, cara.
Tipo, é 100% apaixonado. A palavra número 1 dentro do marketing é accountability, né, cara? Que é a dor de dono. Puta, bem bolado, pra você ter uma ideia, eu preciso segurar a galera. Eu preciso segurar todo mundo do marketing, senão os caras avançam, sabe? Tipo, falando, não. Atropelam. Eu falo, não. Então, em vez de ser o contrário, sabe? Ele até fala, gente, vai. Não, cara, os caras são, mano, acho que vestem mais a camisa do que eu, quase, do negócio, assim. É impressionante. Que bonito, cara. E tudo por causa da maconha mesmo, né, cara? Que é um lifestyle, é um ativismo, né? Tudo isso é uma forma de ativismo. Sim. O que a gente quer como eu te falei antes, é normalizar a cannabis. Se eu e você, a gente pode fumar em qualquer lugar, por que o pobre, o preto, no periférico não pode, entendeu? Então, nossa luta toda de falar assim, dessa maneira que a gente fala, é pra normalizar a coisa, porque, cara, é de Deus, mano. É um bagulho maravilhoso, não faz mal? Faz mal. Tudo que queima faz mal. Mas tudo que você bota no corpo também pode te fazer mal. Tudo que você relaciona como álcool, faz mal. Como tudo faz mal, cara, assim. É sério, eu acho que no final das contas a indústria alimentícia ela mata algumas centenas de vezes mais do que a indústria canábica. Com certeza absoluta. Dúvida, né? Você tá vendo hoje em dia tem de câncer, cara. Todo mundo com câncer, mano, assim, é uma coisa assim impressionante, assim. Antes não era isso. O que é isso aí? Com certeza é o nosso lifestyle moderno nosso que tá trazendo isso, né, cara? Total. Fabrício, foi do caralho conversar contigo, irmão. De verdade. Foi um prazer. Aprendi muito. Aí, e depois você vai me passar o fornecedor do DMT do sapo. Opa, é só falar. Que cara. isso deve ser uma coisa muito... Porque você só deve passar pra amigo. Super, que infelizmente também é legal no Brasil, né, cara? Mas tudo bem. Eu quero experimentar do jeito como você me falou. Me deu um brilhinho aqui, deve ser lindo. Deve ser uma viagem linda. Cara, é maravilhoso. Tipo assim, o maior output que eu sinto assim, além de toda a viagem e tal, quando você volta, tudo vira tão pequeno perto do todo, do Deus, do infinito, do universo. Então toda a sua vida, seus dilemas, seus problemas, suas questões viram desse tamanho, assim, cara. Então só isso já fala, cara... Tô num momento bom pra experimentar isso. Opa. Fabrício, muito obrigado pelo papo. Foi obrigado delicioso. Você pelo convite. Imagina. Espero que a gente se encontre mais vezes no decorrer dessa vida. Divan de CNPJ, número 69. Você encontra em qualquer plataforma de vídeo, de áudio. Divirta-se. Passou rapidão essa hora, mano. Opa. E bem bolado também, se encontra em qualquer padaria. Qualquer padaria, qualquer banca. E eu vou falar que eu sou fã da marca antes mesmo de conhecer o Fabrício. Então, garanto que é do caralho. Pode comprar porque... Prazer aí, sempre que quiserem, tô por aí, conhecendo novidades do mercado canábico, tá acontecendo. Vai mudar muito ainda. Cara, vai mudar tá muito. Só começando. Só tá começando. E o que você falou é muito importante. A gente tem que tirar a cannabis de um lugar de fetiche. Seja pela proibição, faz parte... Normalizar, cara. Faz parte da vida mesmo. É remédio, é diversão, como muitas outras coisas que a gente... Como carboidrato, né? Exato. Obrigado, Fabrício. Obrigado a você, Facundo. Até uma próxima. Foi um prazer. Até mais.